Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, o episódio do seriado Chaves que vamos comentar é Ser professor é padecer no inferno. Pois bem, esse é um dos clássicos episódios aí do seriado Chaves de 1975 e se passa tanto no pátio da vila como em sala de aula com o professor Girafales. E o nosso episódio tem início com seu Madruga varrendo o pátio da vila. O mesmo está varrendo e juntando a sujeira toda no centro do pátio. Quando a dona Florinda passa em frente à sua janela e olha, ela vai tomar satisfação com o mesmo, mas já chega com a sua vassoura levando o lixo todo para a porta de seu Madruga. Quando o mesmo percebe, então começa a botar o lixo na direção da porta dela. E então ele pergunta o porquê dela estar fazendo aquilo. E então ela diz: o senhor acha justo estar juntando toda essa sujeira e colocando na minha porta? Ele diz: olha, minha senhora, eu estou varrendo aqui e juntando o lixo para jogar na lixeira da Florinda. E ela responde: o quê? Ele diz: não, na verdade eu estou juntando o lixo para jogar na lixeira do lado de fora. Mas mesmo assim ela não se conforma. Então, quando ela tenta lhe bater com a vassoura, o Kiko chega e diz para sua mamãe que teve um dia maravilhoso na escola e que perguntaram para ele qual é o maior animal que ele conhece e ele respondeu que era o seu Madruga. E ela responde: muito bem, querido, muito bem. Mas só que logo em seguida chega Chaves e Chiquinha. Então eles respondem, dizem que foi um dia bom e eles dizem que não sabe como vai ser a sua nota no exame de recuperação. Então, a dona Florinda pergunta que exame. Ela disse: então o Kiko responde: mamãe, é porque nós ficamos reprovados. E então ela dá um baita grito. E o seu Madruga fica só olhando para a cara dela. Mas, na verdade, os meninos não estão reprovados, e sim de recuperação. Então, dona Florinda manda que Kiko corra para dentro de casa para começar a estudar para a prova do dia seguinte. Assim também como o seu Madruga mande que a Chiquinha vá para dentro de casa estudar. E quanto a Chaves, ele se vira e diz: Chaves, estude muito. Você tem que devorar os livros se quiser ser alguém na vida. Devore os livros. Então, Chaves, sem entender o que seu Madruga diz, quando mesmo sai, ele rasga uma página do livro e começa a mastigá-lo, porque foi isso que ele entendeu, né? Na cena seguinte, já está o professor Girafales na escola, quando Dona Florinda chega com o Kiko, e o mesmo se derrete todo ao vê-la. Kiko passa horas e horas gritando com uma maçã, tentando desejar bom dia para o mesmo, mas ele sequer o olha. Quando finalmente consegue um pouco de atenção, é porque sua mãe oferece uma maçã para o professor Girafales. Nesse momento, Chiquinha chega e rouba a maçã de Kiko e diz que ela está oferecendo a maçã para o professor. Então, no meio da confusão, o professor pede que Kiko não se preocupe, pois a sua mamãe já lhe deu uma maçã. Então a Chiquinha vira para o seu pai e o mesmo olha para ela e diz: eu sinto que o Kiko já passou de ano. Então a Chiquinha diz: tá vendo, papai? Eu lhe disse que o senhor deveria paquerar o professor. E então, nesse momento, o professor vira e diz: o que ela falou? Ele disse: nada, nada não, mestre. Então ele se despede da dona Florinda e do seu Madruga e dá início aí ao exame de recuperação. E começa, com a aula de inglês, onde pergunta para Chaves como é que se escreve amarelo em inglês. E ele então não sabe. Então Nhonho responde que amarelo em inglês se diz yellow, mas ele diz que está errado. E então ele diz que amarelo é o gelo, e a Chiquinha diz que poderia ser uma raspadinha de laranja, e assim começa a confusão. Logo em seguida, o professor Girafales pergunta para a Chiquinha como se diz cachorro em inglês, e ela diz:
se diz peludinho. E então ele diz que não quer saber o nome de um cachorro, e sim de todos. Então ele explica para ela que cachorro em inglês se diz dog. E quando o mesmo vai fazer uma pergunta para Kiko, o mesmo só sabe enrolar e responder alguma coisa que é bom, nada. Por exemplo, ele pergunta o que aconteceu no dia 7 de setembro. Então, ele diz que no dia 7 de setembro ouviu-se muitos gritos e choro e que alguém estava sentindo muitas dores nas margens do rio Ipiranga. Mas então o professor vai e explica o que aconteceu. Mas mesmo assim, o professor percebe que vai ser difícil passar a turma, pois ninguém responde nada. Ao contrário, tudo que ele pergunta, os meninos nada sabem responder. E então o exame continua. Mas no decorrer da história, o professor Girafales acaba por perceber, que não vai dar em nada. Então ele faz uma pausa, pede aí que os meninos segurem os livros em suas mãos. Então vira para eles e diz: olha, vocês segurem os livros com suas duas mãos, sejam pessoas de bens, pessoas honradas, pois só assim vocês serão umas pessoas boas na vida e pessoas honestas. Tenha sempre os livros em suas mãos para que vocês possam ter um futuro brilhante e se tornar em breve uma pessoa assim como eu. E então, nesse momento, para a tristeza e desespero do professor Girafales, todos eles jogam o livro no chão. E então o professor se senta, põe o seu livro na mesa e começa a chorar bastante. E assim se resume o episódio: ser professor é padecer no inferno. E aí, gostou de conhecer um pouco desse episódio? Ainda não é inscrito em nosso canal? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos. E só lembrando que se você quiser fazer parte da nossa equipe membros, ela já está ativa, pois lá você vai ter conteúdos novos e diferentes, inclusive lhe auxiliando no seu canal aqui no YouTube. Então vá lá e faça parte da nossa equipe você também. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.